Olá pessoal, vamos agora para a nossa segunda parte, do vídeo 2, né, falando sobre apendicite. Tá? A gente viu o primeiro falando sobre colecistite aguda, e esse agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o apendicite. Aqui tá, apendicite. Gente, vê só, todo mundo já ouviu falar no apendicite, conhece alguém que passou por essa patologia, né, que precisou fazer cirurgias, né? Tem muita gente que eu sei que conhece, até familiares ou amigos. E existe uma curiosidade do apendicite. Tá? Alguns médicos falam que com a evolução do ser humano, o apendicite vai deixar de existir. Né? A cada dia ele está diminuindo, até que chegar a uma evolução, daqui a, vamos dizer, há 200 anos, o apendicite não vai mais existir no corpo humano. Outros médicos, né, na enciclopédia falam que até hoje não descobriram a função do apêndice. Até alguns livros falam, acho até engraçado, que fala que ele não serve para nada, a não ser para inflamar e levar o ser humano para o centro cirúrgico. Outra coisa do apendicite é que ele varia muito de tamanho. Ele tem uma variação de 5 a 10 centímetros de tamanho, sendo que já foram encontrados um apêndice, né, na cirurgia, a retirada do mesmo, de até 30 centímetros. Outra partezinha também é que às vezes ele muda um pouco de lugar. Tá? A anatomia dele, especificamente, não é sempre no mesmo canto. Tá? Muitas vezes está lá no seco, está no ducto, por trás do ilíaco. Tem um pouquinho de variação. Isso dificultando também na questão do diagnóstico, quando existe uma inflamação, né, desse apêndice. E vamos lá. O diagnóstico médico do apendicite. O que é apendicite? O apêndice é um pequeno anexo, tá? É uma coisa que está lá ligada a um, né, semelhante a um dedinho. Ele tem essa aparência assim mesmo, uma aparênciazinha, podendo até ser pequenininho, um pouco maior, mas ele tem uma aparência mesmo de dedo, tá? Lá no finalzinho, é um anexo semelhante a um dedo, ligado ao seco. Então vem o seco, no finalzinho do seco está lá o apêndice, logo abaixo da válvula iliocecal. O apêndice enche-se de alimento e esvazia-se regularmente. Ele enche e esvazia no seco, mandando os alimentos para o seco. Como ele tem essa dificuldade, ele não consegue se esvaziar suficiente, né? Esvaziar totalmente, a sua luz, o seu diâmetro, ele é pequeno, tá? E aí vai se acumulando restos de alimento. Tá? E aí acaba obstruindo e favorecendo a infecção. Tá? É isso que acontece quando existe o apendicite. Apêndice é um anexo, né, do seco. É ligado lá no iliocecal. É um anexo. Apêndice. A apendicite é a infecção, né? É a inflamação e infecção desse apêndice, que a gente dá o nome de apendicite. E o porquê que essa infecção acontece? Por que o apendicite ele fica inflamado? Justamente pela dificuldade de ele se esvaziar totalmente, e aí vai acumulando, o seu diâmetro vai cada vez diminuindo, e aí acontece a obstrução. E aí facilita a infecção. Na fisiopatologia, o apêndice torna-se inflamado e edemaciado, tá? Como resultado de uma torção ou uma obstrução, possivelmente por um fecaloma, tumor ou um corpo estranho. Isso aqui, corpo estranho, uma semente. Semente de alguma coisa que você comeu, essa semente foi para lá e pá, caiu lá no apêndice. E aí vai causar o quê? Uma infecção. Ou fecaloma mesmo. A fezes ali do seco, tá? E vai se acumulando no apêndice, causando a sua infecção. O processo inflamatório aumenta a pressão intraluminal, ou seja, a pressão, o diâmetro dele já está prejudicado, né?
Com a inflamação, essa pressão vai aumentar, dando início a uma dor progressivamente intensa, uma dor muito forte, generalizada na região do abdômen superior. Por isso que eu botei aquela questão lá para vocês verem a divisão do abdômen superior. Dentro de poucas horas, torna-se localizada no quadrante inferior direito. Eventualmente, o apêndice inflamado fica cheio de pus. Tá? E aí, a necessidade do tratamento cirúrgico. Dados epidemiológicos. É a causa mais comum de inflamação aguda no quadrante inferior direito da cavidade abdominal. É a razão mais comum de cirurgias abdominais de emergência, como eu falei, na colestite aguda. Estima que 7% da população terão um problema com o apêndice, terão apendicite, terão inflamação ou infecção do apêndice. Os homens, eles são mais susceptíveis, né? Eles são mais susceptíveis. Os homens adoecem mais de apêndice do que as mulheres. E os adolescentes também sofrem mais do que os adultos. A incidência ela acontece de uma forma mais frequente na idade entre 10 e 30 anos. As manifestações clínicas, né, como é que aparecem os sinais e sintomas do apendicite, é a dor no quadrante inferior direito do abdômen, febre, náuseas, vômito, inapetência, o nível de sensibilidade existente aos espasmos e a ocorrência ou não de diarreia ou constipação não depende tanto da intensidade da infecção do apêndice, mas da sua localização. Lembra que eu falei que às vezes ele tem uma pequena mudançazinha dentro da cavidade abdominal. Causas de apendicite. Apesar das causas de apendicite não serem completamente esclarecidas, como eu falei, ainda é um órgão que os médicos não sabem a finalidade dele, algumas possíveis causas de apendicite são o acúmulo de fecaloma dentro do apêndice, a pedra na vesícula, pressão dos glândulos linfáticos, parasitas intestinais e acúmulos de gases dentro do apêndice. Tudo isso são causas frequentes da infecção do apêndice, da apendicite. O diagnóstico. O médico ele vai pedir fazer um exame físico, né, fazendo a palpação da região do apêndice, que o paciente vai referir dor intensa quando ele apalpa. O teste de laboratoriais, são exames de sangue, né, geralmente vai aparecer tanto no apêndice como na colestite aguda, vai aparecer leucocitose, os leucócitos vai estar bastante alterado. Raio-X simples do abdômen e a ultrassom também são exames necessários para diagnóstico. A fase do apendicite ele pode fazer fase edematosa, tá? Nessa fase edematosa há processo inflamatório, existe a congestão vascular, o apêndice estará edemaciado, vai estar inchado. O ideal é que todo paciente seja operado nessa fase. Tá? O ideal é que o paciente seja diagnosticado com apendicite, com inflamação do apêndice, nessa fase chamada de fase edematosa. Já na fase fragmonosa, há um aumento do edema, né, que já existia na edematosa, começando a surgir áreas de necrose, começando a morrer algumas partes. Formação de úlceras dentro do apêndice. Nessa fase já existe abscessos intraluminal, já há infecção dentro do apêndice. Certo, gente? Na fase gangrenosa, já tem a necrose total do apêndice, há uma translocação bacteriana, onde já se pode encontrar peritonite, ainda que o apêndice não tenha sido perfurado. Então, na fase gangrenosa, o apêndice ele pode não ter estrangulado, tá? Como a gente já ouviu falar, ele pode estar intacto. Porém, já existe o quê? Uma translocação bacteriana, ele já pode estar infeccionando outros órgãos ali próximo do apêndice. Na fase perfurativa, já existe também a necrose, do mesmo jeito que a ganglionosa. O apêndice ele já se encontra perfurado, sendo que a ganglionosa ele pode não estar. O extravasamento do líquido apendicular para as cavidades peritoneal, contaminando toda a cavidade do abdômen. Isso é quando existe o que a gente chama de o apêndice, ele estrangulou, né? Ele rompeu. E aí o paciente precisa ser totalmente aberto do apêndice tifoide até a sínfise púbica para que o médico lave
todo o abdômen interno desse paciente, porque o que vai sair do apêndice, né, da infecção do apendicite, vai contaminar os outros órgãos. E aí a necessidade de fazer essa limpeza, essa lavagem de todos os órgãos para evitar uma possível septicemia, que é uma infecção generalizada. O tratamento. A cirurgia é indicada se o apendicite for diagnosticado. Existe também o tratamento com antibióticos e líquidos endovenosos para corrigir ou prevenir o desequilíbrio hidroeletrolítico e desidratação, ou prevenir o desequilíbrio hidroeletrolítico. São administrados até que a cirurgia seja realizada. Se existe um apendicite, ou seja, a infecção do apêndice, o tratamento é cirúrgico, sendo que, antes da cirurgia, o paciente vai receber antibiótico endovenoso. Os analgésicos podem ser administrados após o diagnóstico ser feito. A apendicectomia, tá? Que é o que? A cirurgia de retirada do apêndice, apendicectomia, remoção cirúrgica do apêndice, é realizada o mais cedo possível para diminuir o risco de perfuração, para diminuir o risco. Ela pode ser realizada sob anestesia geral ou peridural, com incisão abdominal ou por laparoscopia. Tá? Se ela não perfuragem, a cirurgia é uma incisão pequena, tá? E faz a retirada do apêndice. Agora, se ela perfurar, a cirurgia vai ser bem maior, a incisão cirúrgica vai ser bem maior, porque precisa fazer uma laparoscopia exploradora para saber se infeccionou outros órgãos e aí fazer a lavagem desses órgãos para evitar uma infecção. Atuação do enfermeiro. Anamnese e exame físico, né? Monitorar os sinais vitais do paciente, pressão, temperatura, respiração. Atentar para a dieta zero, líquida, pastosa, branda. Realizar o curativo da incisão cirúrgica. Avaliar a ferida, aspecto, secreção, durante a fase de cicatrização. Orientar o paciente e possíveis acompanhantes que possam estar com ele e acompanhar os resultados dos exames. Estimular para que ele caminhe dentro do hospital, prevenir atelectasia e trombose, né? Ele deambulando, ele vai prevenir isso. Atentar para queixas e complicações, manter o ambiente tranquilo para que ele possa se recuperar da melhor forma possível e medidas de controle de infecção hospitalar. Registro de enfermagem e orientação durante o quanto estiver lá no hospital o paciente. Recebeu alta, as orientações no pós-operatório no seu domicílio. E aqui as referências, tá? E logo mais a gente vai tirar as dúvidas que possa restar lá na aula, logo mais às 19 horas.